A paz do Senhor, meus queridos e queridas. Permita-me hoje acrescentar ao teu dia uma palavra da parte do Senhor, tá certo? E peço de que por bondade você esteja abrindo a tua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo de número 5, a partir do verso 1, que nos diz o seguinte. A epígrafe do texto fala sobre a pesca maravilhosa. Verso 1 diz o seguinte do capítulo 5 do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do largo. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava os barcos. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Vamos orar? Pai, louvamos e enaltecemos o teu nome, porque só tu és digno, Senhor, de toda honra, de toda glória e de toda a adoração. Amigo Espírito Santo, fala conosco, trata com a nossa alma e que o teu nome seja glorificado em todo tempo. Amém. Amados, somos sabedores de que naquele tempo, acerca deste cenário, a maioria dos homens que ali estavam tinham por profissão pescar, ganhavam a vida pescando. Entretanto, a gente percebe que Jesus, no início do seu ministério, vai recrutar homens. E a maneira que Jesus tinha em recrutar, tão somente, em primeiro lugar, era a disponibilidade. Por quê? Porque Deus não escolhe preguiçoso. Deus, tão somente, Ele busca quem tem compromisso, interesse, quem tem disponibilidade. Observa-se que no capítulo 6 do livro do profeta messiânico Isaías, quando o Senhor, após a morte do rei Uzias, o que é que o Senhor disse? Quem enviarei? Quem há de ir por mim? Então, Isaías estava ocupado. E o Senhor disse que chamaria ele. Sabe por quê? Porque quando se fala em chamado, muitos querem ir, mas na hora de fazer, poucos fazem. Entretanto, quando eu olho para este contexto bíblico, Jesus está, acima de tudo, falando para a multidão, e a multidão que ali estava tinha alguns interesses em comum. Uns realmente estavam lá para ouvir o Mestre falar, Jesus. E que privilégio não seria ouvir Jesus falar com cada um. Porque é muito bom ouvir a voz de Deus. Independente se serve ou se não serve ao Senhor, mas se você gosta de ouvir a palavra de Deus, se você ama ouvir Deus falar contigo, então você é uma privilegiada ou um privilegiado. Então, a multidão estava ali para ouvir a palavra de Deus, estavam às margens do lago de Genezaré. E havia ali 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores ali, sabe, iam e voltavam de suas pescas. Entretanto, a Bíblia vai dizer que um dos barcos era de Simão Pedro. E ali Jesus pediu para que afastasse um pouco da praia,
Por quê? Porque como estava lotado, Jesus pediu a Pedro, a Simão Pedro, e disse: olha, me empresta o teu barco, que eu quero fazer dele um púlpito. Eu quero fazer dele um local de salvação de vidas. A primeira aplicação que eu trago aqui do Senhor, de Deus, é que quem empresta o barco, a sua vida, os seus dons ao Mestre, é recompensado. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 diz: portanto, meus amados, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo de que o nosso trabalho não é em vão. Ou seja, há uma recompensa da parte do Senhor para todos aqueles que emprestam seus barcos ao Eterno. E com tudo isso, nós ainda percebemos algo bem interessante. Por quê? Jesus é aquele que sabe recompensar a cada um conforme o seu trabalho. Então, Jesus pega o barco, prega, e quando ele devolve, ele chega para Simão e diz: olha, volta lá, lança a tua rede ao largo, e lançar as vossas redes para pescar. Ou seja, Jesus estava dizendo para eles: vocês me permitiram eu usar aquilo que era de vocês, e agora eu quero usar vocês para vidas. Como assim? Respondeu-lhe Simão Pedro: mestre, a gente trabalhou a noite toda e nada apanhamos, porque se não, vejamos bem, eles estavam lavando as redes. Quem lava a rede, capítulo 5, verso 2, é porque certamente já desistiu. E talvez você, meu amado, minha amada que está do outro lado, está lavando as redes porque passou uma noite escura, se frustrou com alguma coisa, está dizendo dentro de si próprio que não aguenta mais esta prova. Mas deixa eu liberar uma palavra de Deus para você. Lança a rede. Pastor, o que significa lançar a rede? Lançar a rede, no sentido físico, é tão somente pescar peixes, mas no sentido espiritual, é dizendo: eu vou dar crédito à tua palavra, eu vou acima de tudo, eu vou dar crédito àquilo que o Senhor fala comigo, eu vou acima de tudo crer naquilo que o Senhor está falando conosco. Às vezes a gente está na igreja, mas está lavando a rede. Às vezes a gente diz que serve ao Senhor, mas está lavando a rede. Por quê? Porque está desistindo. E hoje o Senhor fala comigo e contigo, tal como hino muito cantado nas igrejas, que diz: quem mandou você largar a rede? É tempo de voltar ao mar. É tempo, sabe, de sair do comodismo, de sair do marasmo espiritual e fazer a vontade do Senhor. Eu sei que não é fácil. Eu sei que geralmente quando se está fazendo a obra é muito bombardeado, é muito cobrado. Muitas vezes alguém não agradece, alguém é ingrato, mas você não fez para o homem, você fez para Deus. E quem faz para Deus, ou seja, para Jesus, há uma recompensa. Então, o que é que ele disse? O que é que Pedro disse? Sob a tua palavra lançarei a rede. E isto, capítulo 5, verso 6 de Lucas diz: isto fazendo, apanharam uma grande quantidade de peixes e rompiam-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-los. Quando se ouve a voz de Deus, dar crédito e faz aquilo que Jesus tem mandado,
a resposta é recompensa. Você está entendendo? A bênção vai ser tão grande que muitos vão perguntar: como é que foi? Como é que isso aconteceu? E você vai dizer: simplesmente porque eu ouvi a voz de Deus. Simplesmente porque eu ouvi a voz do Mestre. Oh glória! Oh glória! Sabe o que é que eu acho interessante? É que muitas vezes a gente dá mais crédito àquilo que muitos têm falado em termos de nos rebaixar, de nos humilhar, mas não dar ouvido à voz de Deus. Que esta palavra vá lá no fundo da alma do teu coração, ou melhor, vá lá no fundo da tua alma, no teu coração, e produz o resultado a qual está sendo enviado. Deus, hoje, no dia de hoje, fala em bom, em alto som. Não é hora, nem é momento de desistir. Aliás, não existe esse momento. Está fora de cogitação. É tempo de recalcular a rota. Ouvir a voz de Deus, as coordenadas do Mestre. Voltar ao mar e se surpreender com o milagre. Porque aquilo que Jesus faz fará com que não só você receba, mas todos aqueles que estão à sua volta. Quem sabe, você tem até pensado em parar, em desistir. Mas não é isso que Jesus quer contigo. O que Jesus quer é usar o teu barco, usar a tua vida, usar o dom, usar as tuas mãos, usar a tua boca para um grande milagre. E que milagre seria isso? Ser pescador de vidas. Ou seja, através de você, Deus alcançará muitos e muitas. Amém? Toma posse desta palavra que é de Deus para você. E sendo assim, você recebe e, acima de tudo, viva constantemente. Tá certo? Deixa eu estar mandando hoje parabéns muito especial para os aniversariantes de hoje. Todos os aniversariantes de hoje. Quero aqui estar desejando parabéns muito especial para cada um, porque Deus é fiel e a sua misericórdia dura para sempre. Tá bom? A todos os aniversariantes, meus parabéns, que Deus abençoe e que o nome do Senhor seja glorificado em todo o tempo. Obrigado pelo carinho. Se possível, eu gostaria de te pedir de que você compartilhasse com mais alguém, tá bom? Certamente eu sei que alguém precisa ouvir a voz de Deus. No demais, que a tua casa seja um depósito de bênção. Seja, acima de tudo, um lugar onde habite o Deus verdadeiro. Tá bom? Fica na paz e até a próxima mensagem, se Deus assim nos permitir. Oh glória!